A carne gosta do quê? É de comer. É ou não é? Quem gosta de comer fala amém. Eu também. Quem que não gosta, né? Comer é coisa boa, sim ou não? O pessoal fala que cristão, crente, não bebe, não fuma, não peca, mas ele come. Tem que tomar cuidado para não pecar comendo, né? Porque gula também é o quê? Pecado, né? Mas o cristão gosta de comer, a carne não quer, a carne é manhosa, a carne fala, não precisa. Mas o Espírito Santo fala lá no teu coração, precisa, você tem que romper, você tem que sair da zona de conforto, você tem que humilhar a sua carne. E meu irmão, que guerra que é? Só que eu tenho certeza, esses 21 dias aí, e algo grande de Deus eu estou recebendo sobre a minha vida pessoal, meu ministério, mas também essa igreja vai receber coisas grandes. Diga glória a Deus. Se prepare, você vai ver depois deste jejum que Deus vai fazer na nossa igreja aqui. Então hoje, eu não quero que você coloque a tua fé no pastor, mas você coloque a tua fé na palavra. Pedro e João falaram assim, eu não tenho prata nem ouro. Eu vou repetir, eu não tenho prata nem ouro. Mas eles disseram também ao paralítico, o que tenho, isso te dou. É o que eu vou fazer hoje. Irmão, se eu pudesse te dar, eu de coração, eu amo essa igreja, Deus sabe o quanto eu amo cada um de vocês. Se eu pudesse te dar alguma coisa, eu te daria se eu tivesse prata e ouro. Mas como eu não tenho, eu fui buscar de Deus. E hoje eu vou te dar de todo o meu coração. Falar, Jesus, que o Senhor me deu nesses 21 dias, dá para esse povo. Amém? Você vai sair daqui muito abençoado hoje em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Amém. Então vamos para a palavra. Abra sua Bíblia por gentileza, lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 25. 2 Crônicas 32, 25. Quem esteve no jejum também nesses 21 dias aí? Deixa eu ver. Estava no jejum, está na fé? Amém. Vou entregar hoje, pastor. Glória a Deus por isso. A Bíblia fala o seguinte, ó. Tudo que o homem plantar, isso também o quê? Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E jejum e oração também é a plantação, você sabia disso? Não tem como você plantar tomate e colher abobrinha, tem? Não tem? Tem gente que, como diz a minha esposa, se faz de bobo, né? Ai, não sei porque nasceu abobrinha, se eu plantei tomate. Não, se nasceu abobrinha, porque você plantou o quê? Você plantou o quê? Abobrinha, não adianta reclamar, amém? Agora, se você está plantando jejum, oração, consagração, não tem como você colher outra coisa, você vai colher bênção de Deus, diga glória a Deus. Isso é plantio, irmão, pastor, eu fiquei na fé, foram 21 dias, prepara que a colheita está vindo, diga glória a Deus, está vindo, Deus é fiel na colheita, viu? Deus é fiel nisso, você plantou, você vai colher, em nome de Jesus. Só que nós vamos continuar, meu irmão, nesse assunto que Deus tem falado tanto conosco, que é a respeito da gratidão. Meu irmão, como que eu estou aprendendo? Falo para você que eu prego aqui para você, mas eu também aprendo, às vezes aprendo até mais, amém? E Deus está nos ensinando o poder que tem a gratidão. Não esqueça disso, não deixe a gratidão sair do seu coração, amém, Jesus? Nós falamos domingo passado, só para lembrar quem estava aqui, para quem não estava você pegar, sobre os 10 leprosos. Ali um exemplo muito grande de gratidão. A Bíblia fala que foram 10 leprosos que foram o quê? Curados, lembra? E eles foram curados, nós falamos domingo passado, de longe, porque a lepra não permitia o leproso chegar perto de ninguém que fosse saudável. Se ele chegasse, ele podia ser apedrejado. Então, de longe eles gritaram, Filho de Davi, Jesus, ô mestre, tem misericórdia de nós. E Deus teve, Jesus teve ali misericórdia, de longe mesmo, disse para eles, olha, vão lá e se apresente ao sacerdote, e indo eles ficaram curados. Só que quando eles perceberam que estavam curados, um só voltou e se aproximou de Jesus para o quê? Agradecer. E Jesus fala, peraí, não foi 10? Não foram 10 que estavam pedindo? Por que agora para agradecer é um só? Porque infelizmente isso é uma verdade. Muitas pessoas querem receber a bênção de Deus de longe, e a ingratidão nos mantém longe, mas a gratidão ela nos aproxima. E aí você não vai conhecer só o poder de curar, de libertar, você vai conhecer também o Jesus que cura, o Jesus que liberta, diga glória a Deus. E mais importante que conhecer a cura, do que conhecer a libertação, do que conhecer a prosperidade, tudo isso é bênção de Deus, mas mais importante que conhecer tudo isso é conhecer quem? Jesus. Porque só conhecendo Jesus nós seremos o quê? Salvos. Lembra lá de
se eu não me engano, foi Marcos, acho que foi Marcos que eu falei a respeito disso, eu tinha marcado aqui, que fala o seguinte, Mateus 7:21, que Jesus fala que naquele último dia lá, no dia do juízo, muitos vão chegar e vão falar assim: Senhor, mas no teu nome nós curamos, profetizamos, no teu nome expulsamos demônios. Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim. Lembra o que Jesus vai dizer? Porque nunca o quê? Te conheci. Misericórdia, meu irmão. Nós temos que conhecer Jesus e ser conhecidos dele também. Porque vai ter gente pregando aqui, como eu estou, profetizando, orando pelas pessoas sendo curadas, que Jesus vai falar que nunca conheceu ela. É forte isso, sim ou não? Porque conheceu o poder, mas não conheceu Jesus, não se aproximou dele, não teve intimidade com ele. Então você tem que desejar conhecer Jesus, você tem que desejar se aproximar dele. A gratidão faz isso, nos aproxima dele. Diga glória a Deus. O grato é aquela pessoa que se sente devedor, é aquela pessoa que sente que por mais que faça, nunca se esqueça disso, ainda é o quê? Ainda é pouco. Todo grato é assim. E hoje eu quero mostrar para você uma outra forma de gratidão. Que forma que é essa, pastor? Chama correspondência. Corresponder também é uma das formas de ser grato a Deus. E Deus deseja de nós essa correspondência. Vamos ver isso na Bíblia? 2 Crônicas 32:25, quem achou aí, diga amém. Amém? Aliás, vamos começar do 24, para fazer mais sentido, né? 24 fala assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte, e orou ao Senhor, o qual lhe falou, e lhe deu o quê? Um sinal. Deus mostrou um sinal para ele, uma maravilha para ele. Deus até o curou, né? E olha o que acontece no versículo 25, vamos ler juntos, tá? Mas não... bom dia. Quem tomou café fala amém. Quem não tomou fala misericórdia. Deu para perceber. Até eu que estou sem comer aí, irmão, 21 dias estou falando mais alto que você, ué. Fala para o seu irmão, bom dia. Pergunta para ele, você já acordou? Vamos de novo, vamos lá, vamos tentar mais uma vez. 25, hein? Juntos, hein? Olha lá, ó. Mas não Ezequias ao que se lhe fez. Agora deu para escutar a sua voz. Não correspondeu ao benefício que se lhe fez. O que significa isso, pastor? A questão da correspondência é o seguinte: Deus ele faz sem cobrar nada de ninguém. Já falei isso aqui, né? Se um dia alguém for orar por você, infelizmente, deixa eu falar para você aqui, nós estamos vivendo tempos que está acontecendo muito isso. Em virtude das redes sociais, tudo mais, de vez em quando eu estou vendo alguma coisa, aparece uma coisa para mim. O pessoal entra lá, se diz que é pastor, tem gente que não sabe nem de onde que é. É que eu sou pastor, faz o Pix aí que eu vou orar para você agora. Ah, que demônio que é esse? Está amarrado. Faz o Pix que eu vou orar, ué. Não, irmão, cuidado. Uma vez eu falei com uma senhorinha, não, porque eu conheci um pastor lá do Amazonas, pastor, está falando comigo aqui pelo Zap, e ele pediu para mim, falou, olha, faz um Pix aí de R$1.000 que eu mando a oração para você que vai te curar. Eu falei, irmão, Jesus cobra alguma coisa de alguém, irmão? Acorda, hein? Tem gente que não vem na igreja, que o pastor está aqui orando por ela, aí fica atrás de pastor de internet, que sabe nem de onde é, nem que é pastor mesmo. Hoje a coisa está feia, hoje a coisa está complicada, você tem que tomar muito cuidado. Antigamente eu falava assim, que eu queria ver cada esquina uma igreja. Hoje eu fico preocupado, porque está surgindo cada igreja aí de cada jeito, irmão. Você tem que tomar cuidado de onde você vai. Não estou indo na igreja, hoje você tem que perguntar, mas qual? Tem que ver, né? Esses dias eu estava vendo um cidadão, mas na cara dura, posta vídeo lá fumando, bebendo, se prostituindo. Vou abrir uma igreja, falou mesmo, e abriu, está lá, está a igreja lá. Então cuidado com esse negócio. Jesus não cobra nada de... Também não estou aqui para falar mal de igreja nenhuma, estou falando que você tem que tomar o quê? Cuidado, você já é maduro, você vê quando a coisa é de Deus ou não é, amém? Jesus não cobra nada de ninguém, mas ele espera uma correspondência. O que é essa correspondência? Vamos ler aqui que eu vou te explicar. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração que se exaltou. Tem tradução que fala que ele ficou orgulhoso, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre quem? Esse é o problema. Toda pessoa abençoada que não corresponde, ela abre um espaço para aquele mal voltar.
Ele foi abençoado, recebeu um sinal de Deus, mas ele não correspondeu. Qual foi a consequência? Veio sobre ele grande indignação. Deixa eu começar daqui. Por quê? Eu até coloquei aqui, do jeitinho que o Espírito Santo falou comigo hoje, ele disse assim, olha, reconhecer não é corresponder. Há pessoas que reconhecem o que Jesus fez por elas, mas não correspondem ao benefício que foi feito. O que é reconhecer? Já viu gente que fala assim, não, olha, eu reconheço que Deus fez por mim. Ah, mas se não fosse Deus na minha vida, não, reconheço que Deus me abençoou, não, eu reconheço, olha, graças a Deus, o que Deus me abençoou, o que Deus fez por mim, o que eu recebi de Deus, o que eu recebi naquela igreja, o que aquele pastor fez por mim. Só que a pessoa diz isso, só que volta à mesma vida que estava antigamente. A pessoa reconhece o que Jesus fez, mas não muda em nada. Está lá no mesmo pecado, está lá fazendo a mesma coisa. Não, é Deus, eu reconheço Deus. Reconhece, fala comigo, mas não corresponde. Exato. Corresponder, meu irmão, é mudar. A pessoa que corresponde ao benefício que Deus lhe faz, ela não volta para o mesmo pecado. A pessoa que corresponde ao que Jesus faz, ela não volta para a mesma vida errada. Ela muda de atitude, ela para de pecar, ela para de agir errado. Então corresponder, fala comigo, é mudar. Fala comigo, bom dia. Corresponder é o quê? É mudar. Quando uma pessoa é abençoada por Deus e ela muda, ela correspondeu ao que Deus fez por ela, ela foi grata, que correspondeu a uma das formas de ser grata. Quando Deus abençoa, mas ela não muda, ela pode até reconhecer, mas ela não está correspondendo. Deu para entender até aqui? Eu vou mostrar isso para você na Bíblia. Volta aí para você ler de novo, você vai ver que o Ezequias, volta no versículo 24. Naqueles dias Ezequias adoeceu de morte, orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez. Por quê? Olha o que diz aí, ele não mudou, porque o seu coração que se exaltou. A minha Bíblia fala assim, deixa eu ver. Não correspondeu com a devida bondade que foi tratado, se tornou orgulhoso. O Ezequias foi abençoado, recebeu uma bênção de Deus, mas não mudou em nada. Continuou o quê? Orgulhoso. Confiando em si mesmo, confiando na sua... Não, reconheça que Deus fez por mim. Reconhece, mas não corresponde. Deus não quer só reconhecimento, Deus quer correspondência. Diga graças a Deus. Ele não correspondeu, ele continuou orgulhoso, coração duro, altivo, soberbo. Quanta gente é abençoada por Deus, mas não corresponde. E qual que é o problema de não corresponder, pastor? O que eu falei para você, a pessoa que não corresponde, a bênção que Deus dá, o que Deus faz, a chance, o sinal que Deus dá, a pessoa que não corresponde, ela abre espaço para aquele mal voltar. Olha o que aconteceu, tinha sido curado, né? Da doença de morte. Diz assim, não correspondeu ao benefício que se lhe fez, porque seu coração se exaltou, pelo que veio grande o quê? Indignação sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então, irmão, Deus quer de nós correspondência. Todas as vezes que Jesus fazia alguma coisa por alguém, você já reparou? Jesus curava, ou Jesus libertava, ou Jesus perdoava. No final, Jesus disse várias vezes para várias pessoas diferentes. Jesus falava assim, vai e o quê? Não peques mais. Hoje em dia, as pessoas elas querem receber a bênção de Deus, até reconhecem, não, eu reconheço que Deus fez por mim. Mas elas não querem ouvir de Jesus essa palavra que diz, muda de vida. O que Jesus estava dizendo em outras palavras era o quê? Muda de atitude. Te abençoei, te libertei, te curei. Vai e não volte mais ao quê? Ao pecado. Não volte mais a pecar. Vou te dar um exemplo muito forte disso, que foi aquele homem que foi curado por Jesus lá no tanque de Betesda. Quem já ouviu falar disso na Bíblia? O tanque de Betesda era aquele lugar onde em volta ali ficava um monte de gente enferma, doente, cego, surdo, manco, um monte de gente lá. Por quê? Acontecia que de tempos em tempos descia um anjo ali e agitava as águas. Toda vez que esse anjo descia e agitava as águas, o primeiro que conseguia chegar na água, acontecia o que com ele? Era curado. E tinha um homem lá que era paralítico, que a Bíblia fala que ele estava lá, olha isso, há 38 anos. É tempo ou não é? É tempo, mais tempo que eu tenho de vida. 38 anos.
Olha que coisa. Mas aí Jesus chega e fala assim: você quer ficar curado? Ele fala assim: até que eu quero, mas quando as águas são agitadas, não tem ninguém que me leve, sempre tem outro que chega na minha frente, e eu estou aqui 38 anos chegando, esperando a minha vez, esperando a minha oportunidade. Jesus falou: não, tua oportunidade é agora, toma a tua cama, levanta e anda. E ele é curado, coisa tremenda. E ele reconhece a cura, fala até para todo mundo: aquele homem falou para mim levantar e andar, e ele sai andando. Só que muita gente não lê o que acontece depois. Eu vou mostrar para você o que acontece depois. Vamos lá para o Evangelho de João. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 5, lá no versículo 14. Depois Jesus encontra esse homem de novo, e Jesus vai falar uma coisa pesada para ele agora. João capítulo 5, versículo 14. A maioria conhece a passagem do tanque de Betesda, né? Mas uma grande maioria que conhece essa passagem não conhece essa parte aqui, que é o versículo 14, que é muito importante. Quem achou aí, diga amém. Deixa eu marcar aqui, para não virar folha, eu vou ler junto com você. E diz assim, depois Jesus encontrou aonde? No templo. Então veja, olha o que esse rapaz fez. Ele foi curado, e depois que ele foi curado, ele veio para onde? Para a igreja. Tem gente que é curado e não pisa mais o pé na igreja. É ou não é? Ele foi para a igreja, ele foi para o templo. E Jesus, como também ia no templo, viu? Porque tem gente que acha que não precisa, não, sirva a Deus em casa. Tem que ler a Bíblia. Porque Jesus estava sempre no templo. Amém? E esse homem estava lá. Escuta o que Jesus vai falar para ele. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já estás o quê? Já estás o quê? Você já está curado, você foi abençoado, você foi liberto. O que Jesus vai dizer o que para ele agora? Não peques mais. Agora escuta essa: para que te não suceda alguma coisa o quê? Fala, misericórdia. Quem foi que falou isso aqui? Jesus. Falou: vem cá, você foi o que eu abençoei, né? Eu curei você, você está 38 anos lá naquela situação. Foi eu sim, Jesus, sim senhor. Deixa eu falar um negócio para você. Você está curado, né? Tô, Jesus, minhas pernas estão perfeitas, não ficou sequela nenhuma, Jesus, que maravilha. Mas deixa eu falar uma coisa para você, não peca mais não, hein? Não volta mais para a vida de pecado, para que não te suceda alguma coisa o quê? As pessoas estão precisando ouvir essa palavra hoje, porque está cheio de gente brincando com Jesus, está cheio de gente brincando com Deus. A verdade é essa: é abençoado, é curado, é liberto, acha que pode sair dali e continuar vivendo de qualquer jeito, como se nada tivesse acontecido. Isso é coisa séria. Quando você não corresponde, eu disse a você que você abre uma oportunidade para aquele mal voltar, e Jesus está dizendo para aquele homem que não ia voltar igual não, ia voltar ainda o quê? Fala para mim. Pior, irmão. Aí eu te pergunto, o que seria pior do que 38 anos paralítico? Eu não sei, mas também não queria saber. Se fosse eu não sei, mas também não ia nem querer saber, irmão. Eu ia ficar ali na presença de Deus grudado. Jesus não sai mais daqui. Amém? E está cheio de gente brincando com Jesus, irmão. Gente curada, abençoado, sabe? Fala, não, eu reconheço que Jesus me abençoou, mas volta para o pecado lascado. Volta a brincar com Jesus. Não quer compromisso nenhum, não corresponde. Corresponder é isso, é mudar de vida. Jesus falou: você foi curado, agora tu corresponde. Agora tu muda de vida. Porque se você não mudar, não é uma ameaça não, é uma verdade. Se tu não mudar, se tu não sair dessa vida de pecado, tudo indica que o que ele estava vivendo, o que ele viveu foi consequência do quê? De pecado, de uma vida de pecado. Se tu não mudar, a coisa vai ficar ainda o quê? Pior, viu? Fala, misericórdia. Coisa séria, irmão. Coisa séria isso. Quanta gente não está correspondendo ao benefício. Corresponder é isso, é mudar. Jesus, eu fui abençoado, agora eu quero mudar. Porque Jesus pode até abençoar uma pessoa até antes dela mudar. A gente vê muito isso na Bíblia. Ela ainda estando no pecado, Jesus por misericórdia abençoa, transforma, muda, dá lá a saúde de volta, dá o casamento de volta. Só que a pessoa sai dali e vai brincar com Jesus, irmão. Sabe, volta a fazer tudo igual. Irmão, corresponder também é ser grato.
Quando você corresponde, você fecha a porta para aquele demônio que saiu, para ele nunca mais o quê? Voltar. Essa é a seriedade da coisa. E onde que está isso, pastor? O que Jesus quis dizer com coisa ainda pior? Vou mostrar para você. Vamos lá para aliás, antes da gente mudar, põe para mim ali, Heloísa, esse versículo. Deixa eu ver qual é a tradução que eu usei aqui. Ah, meu Deus, eu não marquei. Mas eu acho que a Bíblia é NVT. Eu acho que é. Quer ver? Deixa eu ler para você aqui. Olha como fala nessa tradução. Aqui, ó, essa mesmo. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado. Lê para mim agora. Deixe de pecar, para que nada de pior lhe aconteça. Essa tradução aqui a gente entende até de uma maneira mais profunda. Dá para entender que ele vivia uma vida de pecado. Que aqueles 38 anos que ele estava ali naquela situação, era por consequência do quê? Pecado. E Jesus falou para ele: olha, você não brinca não, eu te curei, só que agora a tua parte é mudar, muda de vida, deixe de pecar. Nós vamos entrar mais fundo nisso aqui, hoje a gente vai se aprofundar, essa palavra é muito profunda, irmão. O que é deixar de pecar? Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, sim ou não? Sim ou não? Sim. Todos nós somos pecadores. Só que a Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado já está mentindo. Mas eu quero mostrar para você, quando Jesus diz a ele, deixe de pecar, ou ele sempre falava, não peques mais, não é aquele pecado que nós cometemos inconscientemente. Porque eu devo ter pecado hoje, você também, todos nós somos o quê? Pecadores. O que Jesus está dizendo aqui é a vida de pecado, é aquela pessoa que tem um pecado como hábito. Vou te ensinar hoje a diferença, vamos lá rapidinho, na primeira carta de João, lá pertinho de Apocalipse, primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 7. Pastor, mas e aí, como que eu vou deixar de pecar? Porque todo mundo é falho, nós somos pecadores, sim. Mas eu vou te explicar a diferença entre pecar, que nós pecamos todo dia, e viver uma vida de pecado, e viver o hábito do pecado. 1 de João, capítulo 5, versículo 14. Você que gosta de marcar, vai marcando aí, para você não esquecer nunca mais. O dia que alguém falar assim para você: mas todo mundo é pecador. Sim, todo mundo é pecador, mas quem aceitou Jesus não vive mais uma vida no pecado. Não tem mais o hábito do pecado. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que eu marquei errado, hein? Eu falei para você 1 de João, né? Perdão, eu falei errado. É 1 de João capítulo 3, versículo 7. 3, 7. Eu vou ler primeiro aqui na Bíblia corrigida, que é igual à sua. Aí depois a gente lê ali na outra tradução, que é a Bíblia NVT, que nós estamos usando hoje, a nova versão transformadora, como Bíblia de estudo, né? Então diz aqui: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 8. Quem comete pecado é de quem? É do diabo. Aliás, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, ou para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido. Pastor, mas não estou entendendo. A Bíblia fala que todo mundo é pecador, e aqui está dizendo que quem comete pecado é do diabo. Quem é nascido de Deus não pode viver pecando. Sim, mas presta atenção que você vai entender agora a diferença. O que a Bíblia está querendo dizer, na verdade, é que aquele que vive no hábito do pecado é do diabo. Porque o que é nascido de Deus, ele não consegue mais viver uma vida de pecado. Qual que é a diferença, pastor, entre pecar e viver no pecado, viver no hábito do pecado? O cristão peca, homem de Deus, consagrado, por mais que seja, também peca. Mas ele peca assim, quando não é inconsciente, que às vezes a gente peca até sem saber,
Quando ele tem consciência que pecou, todo homem de Deus, toda pessoa nascida de Deus de verdade, ela peca assim, ó, igual quando coloca o dedo numa panela fervendo. Cadê as irmãs aqui que cozinha, que já queimou o dedo? Já queimou o dedo, irmã? Tem gente que, não vou falar de uma que eu conheço, que toda semana tem um queimadinho. Deixa eu fazer uma pergunta para irmãos. Irmão também, quando você põe o dedo, seu dedinho, numa panela fervendo, quanto tempo, quantas horas você demora para tirar? Hã? Você põe o dedo, você põe o dedo na panela fervendo, você fica lá quanto tempo? Até você desconfiar. Irmão, por mais devagar que a pessoa, porque tem gente que é devagar, né? Tem gente que misericórdia, até para raciocinar é devagar. Mas até o mais lento, eu acho que não dá nem um segundo. Sim ou não? A hora que você rela o dedo, acho que não chega nem no cérebro o sinal. Antes de chegar no cérebro, já a coluna espinhal já devolveu. É ou não é? Sim ou não? É assim. Toda vez que você pensar que uma pessoa nascida de Deus, ela peca, uma pessoa nascida de Deus, ela peca sim. Ela peca também? Peca, mas a hora que ela sente, irmão, que ela errou na hora, fala assim, oh, misericórdia, me perdoa, não posso ficar desse jeito. Ela não consegue ficar no pecado, nascido de Deus não consegue. Pessoa que nasceu de Deus, nasceu de novo, de verdade, se converteu, pessoa que realmente tem a semente de Deus dentro dela, ela não consegue. A hora que ela sente que ela errou, oh, Senhor, misericórdia, me perdoa, não, Senhor, parou aqui, amém? Limpa, me perdoa mesmo. Se eu pudesse voltar atrás para não fazer, mas já fiz. Agora o Senhor me perdoa e não vou fazer mais. É assim ou não é? O nascido de Deus é assim. Ele fala uma coisa para a pessoa ali, daqui a pouco ele explode, fala o que não tinha que falar, ele sai. O Espírito Santo fala, você está errado. Oh meu Deus. Aí fica, não, mas ele que estava errado. Aí o Espírito Santo fala, não, você errou. Fala ou não fala? Você errou. Aí você falou, fulano, vem cá, ó, eu não consigo. Você me perdoa? Eu exagerei. Não consegue. Não consegue. Oh meu Deus, nossa, eu fiz uma coisa ali. Oh Jesus, me perdoa, Senhor. É assim ou não é? A pessoa que não é nascida de Deus, irmão, ela põe a mão na panela quente, está queimando ela, está arrancando cor, ela não está nem? Ela não sente. A pessoa que vive no hábito do pecado, está queimando, porque até aquela pessoa que está no pecado, Deus mostra para ela, o Espírito Santo convence, ou não? Mas ela fala, vou ficar mais um pouco. Está entendendo? Vou ficar mais um pouco. Ele já, a pessoa que ela está no hábito do pecado, ela acostumou com aquilo. Hábito, o que é hábito? Hábito é uma coisa que você faz sempre, para não dizer todo dia. Escovar o dente, tomar banho, sim ou não? Sim ou não? Eu assustei agora. Todo dia, sim ou não? Todo dia, né? Todo dia você toma banho, todo dia você escova o dente, isso é um hábito. A pessoa que não corresponde a Deus, a pessoa que não nasceu de Deus, ela peca todo dia de propósito. Para ela é um hábito. É um hábito. Ela tem aquilo como se dizer, ela tem aquilo como um prazer. Não, pastor, eu não queria fazer, mas eu continuo fazendo, tá? Mas aquilo se tornou um costume, pronto, a palavra certa seria essa que eu queria encontrar. Tem pessoa que peca de costume, ela acostumou, sabe? O adultério para ela é uma coisa normal, pornografia é uma coisa normal, o vício é uma coisa normal. A pessoa faz aquilo todo dia. Às vezes faz escondido, não por causa de Deus, porque sabe que Deus está vendo. Faz escondido por causa de quem? Dos outros, né? Mas faz. Faz. Isso que a Bíblia chama de ser do diabo. Que ainda está na mão do diabo, que ainda está na mão de Satanás. Por isso que Jesus falou para aquele homem, você foi curado. Não peques mais. Ou na outra tradução fala assim, agora pare de pecar. Ele ia deixar de pecar? Não, ele é ser humano, sim ou não? Mas ele ia sair daquela vida de pecado. Vamos dizer que ele tivesse um hábito de fazer alguma coisa que Jesus sabia. É isso que Jesus estava dizendo.
Era o hábito que ele tinha de fazer alguma coisa que levou àquela doença, levou àquela enfermidade, levou àquela maldição. E quem sabe Deus está falando com alguém aqui hoje, que talvez você tenha um hábito de alguma coisa que Jesus já te falou várias vezes. Tem que deixar, meu irmão. Eu já fui tão abençoado, você já foi tão abençoado por tantas coisas, e quem permanece naquela vida de pecado, não está correspondendo. Está dando para entender, sim ou não? Não está correspondendo, porque continua vivendo do mesmo jeito. Não muda a atitude, não muda as palavras sujas, é hábito. Os palavrões continuam sendo hábito, a bebida continua sendo hábito, o cigarro continua sendo hábito, o adultério continua sendo hábito, a prostituição continua sendo hábito, a mentira continua sendo o quê? Hábito. O cristão nascido de Deus não consegue, meu irmão. Nem palavrão sai da boca dele. Você falar para mim com a pessoa que abre a bocona lá e fala um monte de palavrão, ela nascida de Deus, você me perdoe que eu não acredito, porque ela não consegue. Ah, mas foi na hora do nervoso. Não, nem na hora do nervoso. Quando eu me converti de verdade, eu vivia no meio de um monte de gente de boca suja. Vou falar a verdade para você. Irmão, quando eu me converti de verdade, o Espírito Santo entrou na minha vida, eu me senti grato a Deus, eu comecei a corresponder a Deus. Irmão, eu lembro a primeira vez que eu cheguei numa roda de colega, e eles começaram a falar palavrão, foi como se doesse o meu ouvido. Já sentiu, já teve essa sensação? Como se machucasse o meu ouvido. Sabe, ficou uma coisa assim, o meu ouvido ficou sensível a palavras de baixo calão, palavras sujas, meu ouvido ficou sensível. Quando eu me converti de verdade, eu era 12 anos, eu me batizei. Cheguei no meio daquela meninada, aquela molecada, eles começaram a falar palavrão, irmão, aquilo, não conseguia mais. Saí da minha boca, eu tinha um temor, que aquilo foi mudando. Não era mais hábito igual antigamente. Quem está entendendo, diga amém. A mentira não pode ser hábito mais na vida de quem se converteu de verdade. Tem gente, irmão, que não corresponde, até reconhece o que Deus fez, mas continua mentiroso que só. O cristão, ele pode até falhar. Você fez, não, eu fiz. Daqui a pouco o Espírito Santo chega e fala, não, deixa eu falar para você, eu falei que eu fiz, mas na verdade eu não fiz. Deixa eu esclarecer. Porque não dá, quem é nascido de Deus não consegue viver no hábito do pecado. A outra tradução, a Bíblia NVT, coloca para mim, Luiz, o versículo 7. Tem que dar um jeito ali, desse reflexo ali que te atrapalha, não atrapalhar mais, tem que descer aqui para ler, olha lá, ó. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, é óbvio, né? Como ele é justo. 8 agora, olha agora, mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio, para destruir as obras de quem? Quais são as obras do diabo? Fala o pecado. Exato, que é o que está falando ali. Versículo 9, aquele que é nascido de Deus, olha isso, não vive no pecado. Está aí, pois a vida de Deus está nele, logo não pode continuar a pecar porque é nascido de Deus. Bíblia King James, coloca para mim, acho que é King James, ela fala até de hábito, se eu não me engano aparece essa palavra hábito. Não é não, eu acho que é isso, está aqui, todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado. Não é uma coisa habitual, sabe? Quem é nascido de Deus não consegue viver aquilo todo dia. Tem gente que todo dia está no mesmo pecado e sabe que está errado e continua. E o Espírito Santo já convenceu, já falou, não vive na prática do pecado, porque quando a semente de Deus permanece nele, ele não pode continuar pecando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem que mudar, irmão. Tem que mudar. Você que está na igreja há tanto tempo aí, já foi tão abençoado de Deus, por Deus, já foi curado, já foi liberto, tem que mudar, meu irmão. Deus quer correspondência. Não adianta só reconhecer, não, reconheço tudo que Jesus fez por mim, mas cadê a mudança? Jesus falou assim para aquele homem, você está curado, só que você não volte mais, ou melhor, até prefiro aquela outra tradução, pare de pecar, saia do pecado, para que não lhe suceda coisa o quê? Pior. O que Jesus chama de coisa pior? Agora vamos lá. Lucas capítulo 11, versículo 24, eu vou te mostrar o que é coisa pior. Aqui a coisa fica séria, hein? Lucas 11, 24. Quem está gostando dessa palavra, diga amém. Que bom. Fico feliz de você estar gostando, porque significa que você é maduro. Que nem todo mundo gosta quando o pastor fala de pecado. É ou não é verdade? Falou de pecado, não volto mais não, viu? Chega lá, aquele pastor fica falando de pecado.
Mas a Bíblia diz o que? Conhecereis a verdade vos libertará. Vai ter vezes que Deus vai falar que você vai ser abençoado, que você vai ser vitorioso. Vai ter vezes que Deus vai falar que Deus está abrindo a porta, mas vai ter vezes que Deus vai falar que você tem que se consertar. Sim ou não? Palavra de correção também é bênção ou não é? É. Isso aqui a gente precisa, eu preciso dessa palavra, todo mundo precisa. Lucas 11, 24. Então quando Jesus fala para aquele homem assim, você sai do pecado, você foi curado, hein? Mas pare de pecar para que não te aconteça coisa pior. O que seria essa coisa pior? Jesus cita isso aqui em Lucas 11, 24. Diz assim: quando um espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos, buscando o quê? Repouso. Então vamos dizer que o demônio saiu. Vamos dizer que na vida daquele homem lá, paralítico, 38 anos, tinha um demônio. E aí na hora que Jesus toca nele, fala com ele, aquele demônio sai. O que Jesus falou para ele assim, ó, você para de pecar para que não aconteça coisa pior, é exatamente isso aqui que você vai ler agora. Aquele demônio que saiu, ele vai andar por lugares secos, procurando o quê? Repouso. Ele vai procurar outra vítima, né? A verdade é essa. Só que de tempos em tempos acontece isso aqui, ó. E não achando, o que o demônio diz? Tornarei para a minha casa de onde? De onde saí. Coisa séria. 25. E chegando, acha a varrida e o que mais? Adornada. Versículo 26. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos. Lê você agora. Piores do que ele. Misericórdia. E entrando, habitam ali. E olha o que vai dizer agora. E o último estado desse homem é o quê? Pior do que o primeiro. Forte isso, sim ou não? Exatamente isso que Jesus está falando para ele. Filho, é o seguinte, você tem que a partir de agora corresponder. O que é corresponder mesmo? É mudar. Sair da vida que você está. Você precisa sair disso aí. Por quê? Porque isso acontece no mundo espiritual, a gente não vê, mas isso acontece. O demônio sai da pessoa. Ele vai. De repente ele fala assim, ó, de tempos em tempos ele fala, vou voltar lá para ver como é que está a Maria. Vou voltar lá para ver como é que está o José. Vou voltar lá para ver como é que está o Renan. Vamos ver se ele está firme. Vamos ver se ele saiu do pecado. Vamos ver se ele mudou de vida. Vamos ver se realmente ele mudou. E a pessoa que reconhece, mas não corresponde, é essa casa aqui do versículo 25, ó. E chegando, acha varrida e adornada. O que significa varrida e adornada? Varrida é limpa, né? Adornada é organizada. Ele encontra a pessoa limpa e organizada, porque o Espírito Santo organizou, porque Deus entrou. Amém, Jesus? Tirou aquela sujeira, tirou aquela doença, tirou a depressão, enfim, abençoou. Só que a pessoa não mudou de hábito. Se a pessoa não muda de hábito, presta atenção. Aqui eu acho que não fala, mas lá em Mateus, acho que Mateus 12 fala. Que ele encontra a casa varrida, adornada e vazia. Porque se a pessoa não muda, o Espírito Santo pode até abençoar, mas ele não fica na pessoa. Deus pode até abençoar, mas onde tem pecado, Deus não habita. Se ela continua naquela mesma vida de pecado, Deus não fica. Então aquela casa vai estar vazia, sem dono. Aí é que mora o perigo, que a pessoa não mudou de atitude, a pessoa não correspondeu. Aquele demônio vai voltar. E aí é que está o perigo, irmão, ele não volta sozinho. Ele traz mais quantos? Mais 7 igual a ele? Fala, misericórdia. Senhor da glória. Irmão, não é brincadeira não. O demônio por si só, ele já é ruim. Ele é cruel. O demônio é cruel. Você imagina um demônio cruel que deixou aquele homem 38 anos paralisado, voltar 7 piores do que ele. O que iria acontecer com aquele homem? Não dá nem para pensar, né? Essa mensagem hoje não é para ameaçar você, para pôr medo em você, mas é para despertar a gente, irmãos. Porque tem gente brincando com Jesus. Tem gente brincando de ser cristão. Tem gente na igreja há anos que continua vivendo o hábito do pecado. Como se fosse qualquer coisa, como se fosse brincadeira. Sabe, que ainda continua naquela vida de pecado. Irmão, estar na igreja só não te protege, porque Jesus encontrou ele no templo. Só que Jesus deixa bem claro que ele podia estar no templo,
Mas se ele não deixasse o pecado, se ele não mudasse de vida, aquele mal voltaria ainda o quê? Pior. Você está na igreja hoje, glória a Deus, porque você está ouvindo essa palavra. Se você não estivesse aqui, você não teria ouvido. Mas não é isso, meu irmão, que vai te salvar. Tem que ter uma mudança de vida. Hoje você tem que se derramar aos pés de Jesus, falar: Jesus, eu tenho que mudar, não posso mais continuar na vida de pecado. Se ainda tem um hábito do pecado, fala: Jesus, arranca isso de mim. Eu não quero só reconhecer o que o Senhor fez por mim, eu quero corresponder. Porque o dia que o Ezequias não correspondeu ao que Deus fez, a Bíblia diz que veio sobre ele de novo, ele tinha sido curado de uma doença de morte, mas veio sobre ele grande indignação. Quem está entendendo, diga amém. É o demônio, meu irmão, que volta. Esse demônio não mudou, ele é o mesmo. Jesus está falando de uma coisa que a gente não sabia. Se Jesus não tivesse contado isso, ninguém saberia, porque só ele conhece o mundo espiritual. Jesus sabe que isso aqui acontece, que o demônio que sai, de vez em quando ele volta para ver a casa da onde ele saiu. E se não houver um conserto, uma mudança de atitude, por isso que Jesus falava para todos, dizia: vai o quê? Não peca mais não. Não dá para o diabo outra chance, não dá para Satanás outra oportunidade. Para de viver no pecado. Se errou, como eu falei, é igual o cristão: pôs o dedo na panela quente, Senhor, misericórdia, tem misericórdia de mim, estou parando agora, amém? Não posso viver desse jeito. Não posso mais viver em pecado, longe de Deus, desse jeito, com mágoa no coração, com ressentimento. Não. Irmão, corresponder a isso, até anotei aqui, ó. Quando o demônio volta, quando há reconhecimento, mas não há correspondência. Ou seja, a pessoa até reconhece que Jesus faz, mas ela não muda. Porque correspondência, o que eu falei para você desde o início, é o quê? É mudança. Olha, fulano correspondeu o que Jesus fez por ele, olha lá, ele mudou de vida. Parou com aquilo que fazia, mudou a maneira de agir, mudou a maneira de fazer. Perfeito ninguém é, viu, meu irmão? Como eu falei, todo mundo peca, mas quem é de Deus não consegue viver mais na prática, no hábito do pecado, como uma prática diária, como uma prática comum. Tem gente que está anos na igreja e o pecado ainda é uma prática comum, diária, todo dia. E Deus já lhe falou a respeito disso várias vezes. Hoje você tem que tomar uma decisão na tua vida. Tem que dizer: Deus, eu preciso mudar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmão, quantas vezes Jesus pega, lava a pessoa, limpa. Imagina aquele homem, 38 anos naquela situação, Jesus liberta ele. Por que Jesus falou aquilo? Para que ele não fizesse como muitos fazem. Pode receber uma bênção tão grande, uma libertação, volta a fazer a mesma coisa. Onde é que está isso? Rapidinho já leio e nós vamos orar. 2 de Pedro 2,22. 2 de Pedro 2,22 está lá no finalzinho da Bíblia. Nós já vamos orar. Essa palavra não é uma palavra de condenação, meu irmão. Não é para condenar você nem a ninguém. É para nos ajudar a mudar. 2 de Pedro 2,22. Desse modo, sobreveio-lhes o que por um provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito. Coisa nojenta, né? Quem já viu o cachorro fazer, já viu? O cachorro tem essa mania, né? Ele está passando mal, tem uma coisa lá que ele comeu de estragado, sei lá. Aí ele começa a comer mato, comer grama, né? Vai comendo mato, né? Aí daqui a pouco o que ele faz? Põe tudo para fora, calma. Aí pensa que não, daqui a pouco ele está lá comendo de novo aquele negócio. Come ou não come? Você tem que tirar, tem que bater nele. Seu nojento, sai daí. Porque ele volta e vai comer. Você está rindo? Mas não é assim? Irmão, mas a gente ri, só que muitas vezes a gente age igual. Misericórdia. Está fazendo mal, sabe? A pessoa está sofrendo. Pô, quantas vezes eu já vi isso? Sabe, sofrendo um relacionamento pecaminoso, uma sujeira lascada, sofrendo. Aí Jesus vem e liberta, põe tudo aquilo para fora, aquela sujeira, aquela nojeira. Ao invés da pessoa falar: não quero nem passar perto mais. Isso aqui fez eu sofrer tanto, que faz ou não faz? Fez sofrer essa praga dessa bebida, essa praga da droga, esse relacionamento no pecado lascado. Não. Ao invés da pessoa passar longe, agora falar: não quero nem mais ver isso aí não. Daqui a pouco ela está lá de novo, lambendo aquilo que fez tanto ela sofrer. Somos nós, meu irmão.
Cuidado para você não comer aquilo que você vomitou. E eu estou falando para você, não sou melhor que ninguém, nós temos que tomar muito, nós temos que vigiar. Porque eu já vi homens de Deus, mulheres de Deus, de verdade, estou falando para você. Gente que era tão usado por Deus, mas gente que, sabe, manifestava demônio, fazia o demônio se ajoelhar. Tinha ali uma autoridade de Deus. E hoje está comendo o vômito que tinha vomitado antes. Voltou na mesma vida. Eu estou falando para você que eu conheço, não é de ouvir falar não, tá? E está pior hoje. O diabo está fazendo comer o vômito, tudo que tinha vomitado. Mas tem mais. O cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Jesus tira da lama, limpa, lava, deixa limpinho, bonitinho. A hora que solta, faz o quê? Você tem, voltando a falar de cachorro, eu lembro que eu tinha um cachorro que minha mãe ficava doida com ele. Eu não sei que cachorro tem, não sei se o seu é assim ou se já foi. Hoje os cachorros nem na rua saem mais, naquela época eu vivia solto. Eu tinha um cachorro que não podia achar uma carniça, irmão, que ele rolava nessa maldita dessa carniça. Quem já teve cachorro assim? Mas que trem aquele cachorro. E chegava em casa, mas fedendo, irmão, mas fedendo. E entrava dentro de casa e ainda queria para debaixo da cama. Minha mãe ficava louca com aquele cachorro. Fazia a gente lavar ele. Aí nós lavava, esfregava ele, jogava produto nele, limpava ele. Irmão, uma vez, soltava ele, dava aquela chacoalhada, né? Tirava a água. Irmão, uma vez nós soltamos ele, estava limpinho, o abençoado, para não falar outra coisa. Ele foi voltar para onde? Ele voltou e rolou tudo na carniça de novo. Você está rindo? Vou falar uma coisa para você. Você acha que vida de pastor é fácil? Quem acha que não, fala amém. Que bom que você concorda. O que a gente sofre, irmão, às vezes tem gente que chega na igreja daquele jeito, fedendo carniça. Rolou lá fora, em tudo que é carniça. Pastor, me ajuda. Aí você vai e ora com a pessoa, jejua com a pessoa, e você clama com a pessoa, e você visita, e você levanta de madrugada, fulano, agora você está limpo, fica firme, não volta mais não. Aí você solta a abençoado e fala, agora você vai ficar firme, né? O que ele faz? Vai lá e rola tudo de novo. Eu vou falar para você, pastor é ser humano, sim ou não? Já tem vezes de eu falar para Jesus, falar, não Jesus, não vou mais não. Aí a pessoa volta, pastor, fiz tudo errado de novo. Ah, abençoado. O que eu faço agora? Vontade de falar agora, fica lá, na carniça. Você não gosta de carniça? Mas não, o Espírito Santo habita na gente, amém? Deus chamou a gente para isso. Aí você pega de novo, fala, tá bom, vamos lá, vamos começar tudo de novo. Diga glória a Deus. Essa é a nossa vida. Eu vi um vídeo esses dias atrás, não sei se você já viu, e o pastor está lá, uma ovelha dentro do buraco assim, cabeça enfiada lá dentro, sem conseguir sair. É verídico esse vídeo. Aí o pastor pega ela, tira a ovelha lá e solta ela. Ela sai, dá 3 pulinhos e faz o quê? Cai dentro do buraco de novo. Fala, mas Deus é misericordioso. É ou não é? Deus não desiste da gente, diga glória a Deus. Eu não tenho direito de desistir de ninguém, porque Jesus também não desistiu de mim. Amém? Pastor, e se eu errei? Eu não posso voltar de novo, porque tem gente que fica até com vergonha, né? Pastor, poxa vida, fiz tudo de novo, e agora? Volta. Se limpa, se lava de novo, Jesus não vai te rejeitar, diga glória a Deus. Mas para de brincar com Deus. Mas para de brincar com Jesus, porque uma hora dessas, ou em uma dessas, você pode não voltar mais, porque o que pode vir pode ser muito o quê? Nós vimos aqui hoje. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte por ela, que Ele merece, bem forte mesmo.